Amém? Irmãos, semana passada estávamos estudando sobre o segredo do poder de Jesus. Descobrimos que o segredo do poder de Jesus é a... Rapaz, eu acho que eu estou sozinho aqui. O segredo do poder de Jesus é... Não, vamos falar mais forte isso aqui, porque você está descobrindo um segredo poderoso. E falar com a boca murcha assim, irmão, não vai funcionar não. O segredo do poder de Jesus é... Eita glória, é isso aí. Então, vamos ficar 4 semanas falando sobre isso. Amém? Amém ou não? Amém. Então, começamos na semana passada, hoje vai ser mais uma aula. E aí vamos ter mais 2 aulas falando só sobre isso. Obrigado, Luiz. Sobre o segredo do poder de Jesus. Porque ele fazia as coisas que fazia. Então, coisas maravilhosas vão acontecer dentro de você. Amém? A verdadeira transformação começa dentro primeiro. De repente ela aparece. Aí os outros veem e falam, mas como ele ou ela conseguiu essa proeza? Aí você vai falar, foi no momento de intimidade. Ninguém vê você crescendo, mas depois vê os frutos. Mas o segredo é você permanecer, amém? Então vamos lá, hoje o negócio vai ser pesado aqui, irmão. Propósito. O propósito é a razão de algo existir. Então, se você entender o propósito de algo, você consegue exercer esse algo melhor. Por quê? Porque você entendeu, irmão Luciano, o propósito desse algo existir. Esse microfone existe para captar a voz e levar essa voz aqui mais amplo para outras pessoas ouvir. Então, o propósito do microfone é ele captar uma voz do locutor ou do palestrante ou do orador para outras pessoas lá no fundo, em outros lugares ouvir. Então o propósito do microfone é esse. Então aprendemos que tudo que Deus faz por causa de um propósito. Então vamos entender o propósito da oração? Na semana passada a gente tomou um tapa dos discípulos, né? A gente pediu um monte de coisa, mas não pediu para orar. E os discípulos pediram, Senhor, nos ensina. Porque ele entendeu que tudo que todos nós aqui pedimos, a gente consegue encontrar pedindo para ele, Senhor, nos ensina a orar. Se você orar, você vai amar. Se você orar, você vai ter paciência. Se você orar, você vai ser mais manso. Se você orar, você vai ter mais sabedoria. Se você orar, você vai ter, você falou tudo isso e um pouco mais. Então, assim, a oração é o segredo. Por isso que estamos estudando o segredo do poder de Jesus. Então, vamos tentar entender algo aqui. Então hoje vai ser quase uma aula de teologia. E no final a gente tem aquele bate-papo. E você que está assistindo não vai participar do bate-papo, porque o bate-papo é exclusivo para quem vem. Então eu já te convido para estar conosco na próxima semana. Vamos lá, meu irmão. Primeiro ponto é, Deus, ele não gosta de falar. Deus não gosta de falar. Por quê? Primeiro, porque Deus é soberano. Então Deus, ele é soberano até que ele fale, Wallace. Ele falou e ele tem que cumprir. Então tudo que ele fala vira lei. Então por isso que ele segura um pouco, porque se ele falou algo, esse algo virou lei. E Deus não duela com a sua palavra, Vanessa. Ele coloca a palavra dele acima do próprio nome dele. Mas por que ele faz isso? Vamos tentar entender. Segundo ponto, Deus não viola a sua palavra. E o terceiro ponto é que Deus é limitado por tudo aquilo que ele fala. Então vamos entender esses 3 fatos. Por que devemos orar? Por esses 3 motivos. Porque Deus é soberano, porque Deus não viola a sua palavra e porque Deus é limitado por tudo aquilo que ele fala. Então por isso que quando Deus fala algo, esse algo se transforma e vira uma lei. Então por isso que quando você vai se relacionar com Deus, tudo o que Deus falou já está aqui. O nosso maior problema é não acreditar naquilo que Deus já falou. A gente quer confirmação. Estava conversando com o Pete ontem, que um dos caras mais top assim é Noé, não foi, Pete? Que recebeu uma palavra e ficou 100 anos, Wallace, trabalhando ali por causa daquela palavra. Se é eu e você, Vanessa, ia pedir confirmação a Deus. Usa o fulano de tal ali, faz um cachorro dar umas 3 cambalhotas, aí eu vou entender que é para mim nesse projeto. O cara não, o cara recebeu uma palavra, ficou 100 anos, Paulo,
trabalhando, e os outros julgando ele, falando, você é doido, nunca choveu, naquele tempo a água estava debaixo da terra, até hoje é assim, não chovia, e os caras, você tá doidão. E ele lá trabalhando, porque ele recebeu uma palavra só, não pediu confirmação. E aí é Deus já falando com você, você está pedindo confirmação para algo, e Deus está falando, eu já falei. É só você acreditar naquilo que eu já disse. Gênesis capítulo 21, verso de número 26. Então disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí tem a parte chave. Tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Tenha ele. Ia ficar mais bonito, Pete, se Deus falasse. E tenha nós domínio. Porque Deus ia se incluir. Mas não, ele falou, tenha eles domínio. Então o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus criou o ser humano e falou, é o ser humano que vai dominar a terra. Não Deus. Então vamos tentar entender aqui os pontos. Estou colocando os fatos para você entender lá na frente o ponto que eu quero chegar. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e falou, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo que tem na terra está sujeito ao homem. Deus que colocou esse princípio. Mas se Deus se incluísse, não ia ser melhor? Mas não, Vanessa, ele falou, o homem que vai reinar. Toma, é seu, reina, domine. Perceba que Deus, esse é um ponto muito bom a gente notar e bater na tecla. Deus falou, tenha domínio sobre as coisas e não sobre pessoas. O primeiro homem, Vanessa, que teve o domínio sobre pessoas foi um homem chamado Nimrod. Ele foi o cara que pegou um outro semelhante, colocou uma algema nele e falou, você vai ser meu escravo. E daí começou a ter esse negócio de escravo. Mas Deus não fez isso, a ideia original não é essa. A ideia original é o ser humano reine sobre coisas e não sobre pessoas. Essa é a ideia original de Deus. Então temos que entender urgente isso. Então, quando Deus fala, suas palavras viram lei. Eu disse que quando Deus fala, suas palavras viram lei. Então, Deus falou que é o ser humano que ia dominar. Então, se Deus falou, isso já é uma lei. Isso, vamos lá. Vocês é esperto e pega rápido. Então, Deus falou, isso virou lei. Então, perceba agora Salmos, capítulo de número 38, verso de número 2. Quem vai ler? Tornar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha só, o final diz o quê? Que ele engrandece a palavra acima do... Então Deus coloca a palavra dele acima do... Isso. Então Deus não pode violar a sua palavra. É o que a palavra está dizendo, não é verdade? Por quê, Vanessa? Porque se Deus cria uma lei e ele mesmo quebra, como a gente vai confiar nele? Pô, Pete, ele criou uma lei, aí ele mesmo quebrou. Aí eu vou confiar no Deus que quebra a sua própria lei? Por isso que ele coloca a palavra dele em cima do nome. Então, se Deus fala, isso já é uma lei. Por isso que eu disse que Deus ele não gosta muito de falar, porque se ele falou, vai acontecendo. Se ele falou que vai acontecer algo na sua vida, levanta quem quiser levantar. Pode vir um batalhão todo, os 300, mais de 1000. Não vai parar aquilo que Deus falou que vai acontecer. É um fato, é uma lei. Se Deus falou, Vanessa, que vai acontecer na sua vida, vai acontecer, pronto. Até se você não acreditar, filha, vai acontecer. Porque se ele falou, é uma lei. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Olha aí. Então perceba. A nossa pergunta do texto que o Luiz leu foi: e os homens tenham domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo. A nossa pergunta foi: por que Deus não se incluiu? Porque Deus sujeitou a criação para o ser humano. No texto que a Vanessa leu, Deus está dizendo, o salmista está dizendo, Deus governa no céu. E a terra? Quem governa na terra?
Para você ver que não é só um texto que está dizendo isso, Luciano. É mais texto que está dizendo essa verdade. Qual verdade? Que Deus fez a criação e sujeitou ela ao homem. Meu Deus. Agora, a palavra que o Luiz leu, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem significa ali humanidade. Quando Deus fala, se refere a homem, ele está dizendo a humanidade. A palavra ali no grego significa humanidade. E o que é a palavra humanidade? A palavra humanidade é dividida em duas palavras. Homem significa espírito e humas, que significa terra. Então, o ser humano é a junção do espírito junto com a terra. A terra, Deus formou o corpo do homem e soprou nele o fôlego de vida, que isso está lá no capítulo de número 2 de Gênesis, lá no verso de número 26 também, que fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Por isso que a palavra diz que tu és pó e ao pó tornará e o espírito voltará para Deus quem o... Então, Otávio, eu chego em uma conclusão. Qual? Só tem legalidade aqui na terra o ser humano. Nenhum espírito tem legalidade aqui. Porque para estar aqui, um espírito precisa de um corpo. Se um espírito não tem um corpo, ele não tem legalidade de estar aqui na terra. Estão entendendo? É por isso que quando Jesus expulsou os demônios, Carlos, do pessoal lá, os demônios falaram, Senhor, não nos deixe vagando por aqui, deixa a gente entrar pelo menos nos porcos. E eles entraram nos porcos. Então, só pode estar de forma legal, legalizada na terra, um espírito que tem um corpo. Se não tem um corpo, então ele não tem legalidade, porque tudo que Deus fala vira lei. Então é isso, então estamos entendendo algo aqui. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos ler alguns textos aqui, para depois eu estou construindo aqui o ponto que eu quero chegar. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Assim que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3,15, é conhecido como o proto-evangelho. Deus liberou uma palavra. E quando Deus fala, vira. Quando Deus fala, vira. Então Deus falou para a serpente: o descendente da mulher vai ser o seu pesadelo. Ele vai pisar na sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. A serpente não entendeu que era o Satanás. Aí a palavra diz, olha, assim, que em um tempo apareceu um príncipe, tinha uma profecia, o rei do Egito ficou sabendo que um menino estava nascendo e ele mandou matar todo mundo. Mas só que Deus tem um senso de tentar achar a palavra, de humor tão grande, que Deus falou, você quer matar meu menino? Tu vai cuidar dele. E Deus mandou Moisés pequenininho ir lá e falou, tu vai cuidar. Aí a filha do faraó que queria matar ele, começou a cuidar dele. Por quê? Porque ele ia libertar e liberar o povo. E não pode liberar um povo escravo, outro escravo. Só um príncipe. Por isso que ele teve que ter um ensinamento de príncipe, para ele pensar como príncipe. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se você tem um pensamento de escravo, logo as suas atitudes e ação vai ser de escravo. Por isso que Moisés, Deus é tão maravilhoso que falou, você quer matar o menino? Você vai educar ele para mim. Colocou lá, educou Moisés. Moisés agora está todo jeito de príncipe e agora tem esse chamado de Deus e libera o povo ali do Egito. Então, a palavra que a Ana leu foi Emanuel, Deus conosco. Essa palavra Emanuel, Deus conosco, significa Deus habitando dentro de nós, ou conosco, ou do nosso lado. Então perceba, vamos recapitular tudo aqui. Estamos falando que só tem legalidade aqui na terra um espírito. É isso? Esse espírito precisa ter um corpo. Para ele ter isso. Se ele não tem um corpo, ele não tem. E isso foi uma lei que o próprio Deus instituiu, porque tudo que Deus fala vira. Então é isso, meu irmão. Você precisa pegar isso.
Emanuel, Deus conosco. Agora perceba algo violento. O descendente da mulher vai ser o seu pesadelo. É por isso, Ana, que na cultura ocidental a mulher não tinha muito valor. Porque o Satanás, olha, tinha recebido essa palavra. E Satanás sabe que tudo o que Deus fala vira lei. E se vira lei, uma hora vai acontecer. Então ele fala, uma hora o que ele falou vai acontecer. E o que ele falou? Que o descendente da mulher vai pisar na minha cabeça. Então eu vou silenciar, eu vou oprimir todas as mulheres. Eu quero ouvir um glória a Deus das mulheres daqui para frente. Então, Jesus, Deus já estava falando, ei, eu vou arrumar um jeito de eu vir para a terra de uma forma legal. Porque Deus não pode violar sua palavra. Se Deus falou, ele precisa e ele está sujeito àquilo que ele disse. Então ele não pode quebrar um princípio que ele mesmo determinou. Então, quando Deus vem na terra, na pessoa de Jesus, aí tem um probleminha, meu irmão. Um anjo apareceu para Maria e deu uma mensagem para ela falando, ei, você é bendita entre as mulheres porque você vai gerar o Filho de Deus. Mas só que Maria era pecadora. Tinha um sangue pecaminoso. Como Jesus ia vir nascer de uma mulher que era pecadora? Como? Olha só o nosso problema que a gente está enfrentando aí, Otávio. Aí para você entender isso, você tem que estudar a biomedicina, que a biomedicina e a medicina, um médico sabe que quando uma criança está lá no útero da mulher, o sangue da criança não é igual ao sangue da mãe. O sangue da criança não se mistura com o sangue da mãe. Ai, você não entendeu isso aqui não. Meu Deus. A Bíblia fala que é pelo sangue de Jesus que somos remidos. Então, Jesus não tinha nenhum sangue de Maria. O sangue dele era o sangue de Deus. Então não ia se contaminar. Então, Otávio, perceba Satanás bravo falando, peraí, coçando a cabeça. Não, se Deus for vir nascer, ele vai nascer de uma pessoa pecadora. Então ele não pode remir o povo. Por quê? Porque é pecador. Não pode remir. Mas aí Deus fez a mulher, Deus preparou todo o útero da mulher, preparou para o próprio Cristo, irmão, para vir. O sangue não se mistura, mesmo a mãe carregando a criança por 9 meses. Não tem o mesmo sangue. É Deus fazendo ali os seus arranjos na criação para falar para Satanás, ei, eu estou vindo para a terra de forma legal. Eu não estou quebrando a minha palavra. Para depois você se levantar e falar, ó, Deus não é digno de confiança. Por quê? Porque ele mesmo quebrou uma lei que ele fez. Por isso que eu falei, Deus é soberano até que ele fale. Se ele falou, ele está sujeito a cumprir aquilo que ele disse. E se ele disse, Otávio, que, ei, serpente, o seu pesadelo é o descendente da mulher. Satanás ficou doido, falando, rapaz, mas que mulher é essa? Quem é o filho dela que vai deixar o doido? E aí Satanás ficou pensando, e aí veio Jesus, que foi o texto que a Ana leu, Emanuel, Deus conosco. Então tudo isso, meu irmão, é para você entender esse ponto. Qual ponto? Deus não quebra suas regras. Se ele falou, isso vira uma lei. Um espírito não tem legalidade aqui na terra. Ele só tem legalidade se ele está em um corpo. Eita, agora que o airbag vai estourar na cara. O que é oração? Oração é você dar permissão para Deus agir na terra. E como Deus vai agir? Deus é um corpo? A palavra diz que Deus é um. E o Espírito, segundo a própria lei de Deus, habita em um. Então, se você ora, você está dando legalidade para Deus. Eita, meu Deus, então é aqui que está. Então, quando o crente não ora, ele está barrando o poder de Deus. Deus poderia agir mesmo sem o crente orar, pastor Carlos? Poderia, mas ele ia estar quebrando uma própria lei que ele fez. O diabo sabe disso, por isso que o diabo falou, não, Deus, você não pode vir. Você não, mas Deus falou, eu sou criador, rapaz, eu sei o que eu faço. Eu não quebrei a minha palavra, pelo contrário, eu estou cumprindo ela. Então, Deus age quando você ora. Então, quando o homem para de orar, Deus para de... Eita, é isso, irmão.
Aí então se você para de orar, Deus não age. Oxe, mas Deus não tem todo o poder? Aí você, para entender isso, você precisa voltar lá no Antigo Testamento do profeta Balaão, que estava indo profetizar contra o povo. Deus não poderia aparecer para ele e falar, você está errado, rapaz, está todo equivocado. Mas talvez o cara já não estava mais no espírito. Ah, mas Deus não poderia tirar o dom dele? Lá em Romanos capítulo 11, verso 29, diz que os dons são irrevogáveis. Se Deus deu, te deu, é seu, e não tira. Então Deus teve que usar uma jumenta para falar com o profeta que não estava ouvindo mais Então Deus sempre vai usar algo material para falar nessa atmosfera. Agora, quando você não ora, você está, silenciando Deus. Você não está deixando esse Deus agir. Por quê? Porque não ora. Porque a oração é você dar o poder para Deus agir. Então o segredo de Jesus era esse, meu irmão. Ele veio do céu. E mesmo vindo de lá, ele passava tempo em oração. Orava 4, 5, 6 horas. Ele poderia falar, poxa, eu já sei como funciona, nem preciso orar. É só eu falar que o povo vai reconhecer. Mas não, mesmo ele sabendo de tudo, ele cumpriu os princípio, porque ele sabe que tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo que Deus disse vai acontecer se você cumprir os princípios. Então, quando o crente não ora, Deus para de agir. Então, meu irmão, o inimigo sabe disso. O inimigo conhece isso. Ele ficou frustrado, ele pensou que tinha vencido quando viu Jesus morrendo na cruz. Mas percebe, isso aqui eu deixo bem detalhado no livro. Jesus é o corpo, Cristo é o Espírito. Eu disse que Jesus é o corpo, Cristo é o... Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é. Jesus é o corpo e Cristo é o Espírito. Ou seja, Jesus é a casa e Cristo é o morador. Então quem morreu na cruz foi Jesus. Cristo não morreu. Cristo desceu lá no inferno, pegou a chave, pisou na cabeça de Satanás como Deus falou que ia acontecer. Voltou e falou, vem sim, mas espera aí, só pode morrer quem pecou. Ele falou, aquele corpo lá está carregando um monte de pecado que não é dele. Mas Cristo é a missão. Cristo é o ungido de Deus que veio para essa terra para cumprir essa missão. Por isso que na profecia de Isaías diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O menino nasceu, Cristo, um filho nos deu. O menino nasceu, Jesus, o filho nos deu, Cristo, e o governo está sobre os seus ombros. É por isso que o seu corpo um dia vai tombar e vai voltar para a terra, e o espírito vai voltar para Deus que soprou. Mas para Deus agir, Deus fala no seu espírito, e o seu espírito precisa estar no corpo. Então o que é o homem? O homem é uma alma vivente que tem um corpo, possui uma alma e tem um espírito. Então o que é o ser humano? O ser humano é um espírito que tem um corpo e possui uma alma. Isso é você. Essa é a definição do que é ser humano. Então quando Deus age, Ele fala no seu espírito. Por isso que você precisa estar em um corpo para você ter legalidade para agir aqui. Agora, não vai dar tempo, mas na próxima aula o chicote vai estralar, porque a gente vai entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual você entra entendendo isso. Júlio, você tem quantos anos? 18, tá? Então você já pode batalhar nessa luta aí que nós vamos entrar na semana que vem. Então, nas regiões celestiais, Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o corpo, mas contra os principados e... Então, os demônios também, irmão, para agir aqui, ele precisa de um... Aí, ó. Então, na verdade, o nosso maior inimigo não é o corpo aqui, mas é a influência que está sobre. E Jesus fala, existe casta que só sai com jejum e oração. Eita, irmão. Então, lá vai outro desafio. Jejuar e orar. Aqui tem umas paradas aqui. E aí, vai guerrear? Ou vai só lamentar? É isso, quer guerrear? Esse é o caminho. Joelho no chão, boca no pó e dando liberdade para Deus agir. Não é você brigando, arrumando confusão. É você,
orando, jejuando, se consagrando, e aí vai ter uma luta, vai lutar. A palavra diz, meu irmão, que Daniel um dia orou, e no primeiro dia de oração que ele orou, o anjo já veio levar para ele a notícia. Mas ele falou: Daniel, no primeiro dia que você orou, você ficou 21 dias orando, mas no primeiro, Deus mandou eu trazer para você a resposta. Mas, nas regiões celestiais, Pete, o príncipe da Pérsia começou a brigar com o anjo que estava levando a resposta para ele. E ficou tendo essa briga 21 dias. E enquanto isso, Daniel orava e jejuava 21 dias. Até que o anjo clamou para um outro anjo mais poderoso que ele, que veio, que deu na lata, arregaçou aquele príncipe e falou. Aí ele chegou: Daniel, no primeiro dia, Deus te respondeu, rapaz, ó, tua vitória está aqui. Olha aí, eu falando, já aparece ele, tá vendo? Não é assim. Então, a nossa verdadeira luta é nas regiões C. Então, para você entrar nesse ambiente, você precisa entender esse princípio. Qual princípio? Quando o homem para de orar a Deus, quando o homem para de orar a Deus, então é isso. Quer vencer algumas lutas pesadas? Joelho no chão, boca no pó, jejum e oração. Aí você vai vencer. Talvez um anjo já está vindo trazer a resposta para você. Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías capítulo 55, verso 12, que a palavra de Deus não volta para ele sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi anunciada. Se Deus libera uma palavra para você, ela só pode voltar para ele falando: Senhor, o que você falou aconteceu, e por isso que está voltando para testificar que do jeito que você falou, aconteceu. Então, quando você para de orar, Deus para de... Agora, para entender melhor, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 e 15. Agora você vai entender porque o povo não está vivendo aí o avivamento coletivo. Por quê? Porque o povo não entendeu esse princípio. Qual princípio? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Quem é que vai ler para a gente esse texto poderoso? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ei, Jesus. Você entendeu isso que ela leu, meu irmão? Se o povo para de orar a Deus, se o povo para de orar a Deus, mas se o povo orar, o que Deus faz? Júlia, lê de novo. Se o povo orar, olha o que Deus faz. Se o povo orar, olha o que Deus faz, meu irmão. Meu Deus, isso é violento. Jesus amado, obrigado, Pai. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus só vai sarar a terra, a nação, a casa quando o povo, perceba, que se chama pelo meu nome, ou seja, esse povo diz que é povo de Deus. Mas aprendemos hoje aqui que Deus só age quando o povo ora. Então esse povo que se chama e se diz ser povo de Deus é um povo que precisa orar. Se o povo não ora, não é povo de Deus. É você querer agir sem a influência de Deus, ó. É você querer colocar, tem um ditado que diz colocar os boi, a carroça na frente dos boi. Então é isso, se você quer fazer, quer ter uma vida produtiva, se você quer romper, se você quer viver isso, que Jesus é tudo e o resto é detalhe, você precisa conhecer Jesus nas regiões celestiais. Você precisa batalhar neste lugar. Paulo diz que temos ainda nossas armas espirituais para lutar nesse campo. Mas Paulo fala que essas armas só vai ser entregue para você quando você entrar nas regiões celestiais. O nosso maior defeito é, Pete, a gente quer lutar aqui com as armas do céu. A gente quer vencer as coisas naturais com as armas do céu. Não, você tem que entrar num ambiente espiritual. Por isso que a palavra diz, o que ligares na terra será ligado no... E o que desligares no céu será desligado na... O que é isso? É alinhamento, irmão. Alinhamento. Então hoje você aprendeu o propósito da oração. Aqui foi que nasceu a oração. Por que você ora?
É você dando legalidade e licença para Deus? Então, toda vez que você quiser orar e a vozinha falar, vai não. Lembre-se, se eu parar de orar, Deus vai parar de... Pronto. Aí tudo vai mudar. E sabe qual é o primeiro inimigo que você tem que vencer? É aquele que você vai olhar no espelho e vai aparecer uma pessoa lá. Aí, a primeira treta que você tem que arrumar é com aquele cara que vai aparecer no espelho. Arruma uma treta feia com ele, irmão. Treta feia mesmo. Aí você vai começar a viver as coisas extraordinárias e maravilhosas que Deus tem para você. Amém? Gente, obrigado a vocês que estão nos assistindo aí. Agora, aqui vai ser o nosso momento. Fique na paz. Nos encontramos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir.